Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês aqui o setup Ricochete 777, uma estratégia que eu fiz aqui principalmente para o gráfico diário de determinadas ações, e é um setup que obteve uma taxa de acerto muito alta com um funcionamento muito interessante aqui. Essa estratégia ela vai operar só na compra, justamente porque como ela vai trabalhar em tempos gráficos maiores, a gente consegue um desempenho muito melhor trabalhando somente na compra. O indicador a ser utilizado para fazer essa estratégia é um Bollinger porcentagem B. Esse indicador você pode encontrar aí na plataforma que você utiliza, só você digitar esse nome e a gente vai calibrar ele no período 7 com o desvio 1, certo? E aí vai ficar esse indicador aqui parecido com o estocástico. Para a gente poder entrar na compra, a gente vai precisar que esse indicador, que é o Bollinger porcentagem B, esteja abaixo do nível 20 3 dias consecutivos. Olha só, aqui nessa situação você percebe que a gente tinha esse indicador passando para baixo do nível 20 exatamente nesse candle aqui, ó. Esse candle fez com que o nosso indicador fosse para baixo do nível 20. E a gente vai precisar que esse indicador permaneça abaixo do nível 20 por 3 dias consecutivos. Então aqui a gente tem o primeiro dia, o segundo dia, indicador abaixo, e aí finalmente o terceiro dia. A linha de porcentagem B precisa estar abaixo de 20 por 3 dias consecutivos. E aí, se isso acontecer, no terceiro dia, próximo ao final do pregão, que foi esse aqui, ó, se o porcentagem B estiver abaixo de 20, né, o mercado vai estar aberto ainda, vai ser lá para as 5 horas, ele está prestes a fechar. Se essa linha estiver abaixo de 20, a gente vai entrar na compra próximo ao final do pregão. Foi o que a gente fez aqui. E a gente vai ter duas formas de sair da nossa operação. A primeira forma é a seguinte: no primeiro candle que você estiver tendo lucro próximo ao final do pregão, a gente vai encerrar essa operação. Foi o que aconteceu, ó, logo no candle seguinte. A gente entrou nesse dia aqui, veja só que a nossa entrada foi aqui nesse dia, e logo no dia seguinte, próximo ao encerramento do pregão, a gente estava aqui com um lucro muito legal. E quando isso acontecer, a gente vai fechar a operação, sair no primeiro candle que estiver fechando um lucro. Ou seja, se no final do pregão, a operação estiver dando lucro, fechamos o trade. Com isso a gente vai conseguir uma taxa de acerto muito alta. O interessante desse setup é que é o seguinte: sempre que ele faz a entrada, a gente está num momento muito bom do mercado para ter um ricochete para cima. O mercado caiu e ele geralmente vai dar aquela ricocheteada. E a gente consegue pegar operações como essa aqui, ó, 5%, né? Às vezes vai ser menos, é claro, mas a gente consegue pegar ótimas operações. Só que pode acontecer do mercado continuar caindo, né? A gente entrou aqui e o mercado continua caindo. E por isso a gente tem a nossa segunda forma de sair da operação, que eu vou falar para você agora. Mas se você está gostando desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber o aviso sempre que eu vier aqui apresentar um setup ou mostrar as estatísticas de alguma estratégia. Então vamos lá, ó. Condição de saída 2. A gente vai sair da operação também próximo ao fim do dia se o porcentagem B estiver acima de 80. Então olha só, se caso você não teve a condição de saída 1 acontecendo, a gente vai ter a condição de saída 2, que é o que? Quando essa linha aqui passa para cima do nível de 80, que é essa linha horizontal aqui, ó. Tá certo? Então quando você vê o porcentagem B passando para cima do nível de 80, você também tem que encerrar a operação. Vamos ver aqui, ó, esse exemplo, logo aqui na sequência, você percebe que aqui embaixo o porcentagem B estava abaixo do nível 20 há 3 dias consecutivos. Ele já estava um tempão aqui abaixo, então a gente já saiu dessa operação e já entrou. Logo no candle seguinte a gente já entrou de novo, porque ele já estava abaixo de 20 há 3 dias consecutivos. Então a gente fez a nossa entrada aqui e a gente encerrou essa operação nesse candle aqui. Por que a gente fez isso? Porque foi o primeiro fechamento no lucro. A gente teve aqui, ó, um fechamento no lucro, então próximo ao final do pregão a gente encerrou essa operação e isso aí caiu na condição de saída 1, que é o que eu mostrei para vocês ali, e a gente teve aí um resultado, ó, de 1,53%. Vamos ver aqui mais algumas operações. Olha só, a gente teve aqui o indicador passando para baixo do nível 20, foi aqui o 1, ó, depois o segundo dia abaixo do nível 20 e no terceiro dia, próximo ao horário do final do pregão, ele ainda estava abaixo do nível 20 e por isso a gente entrou na compra.
E a gente encerrou essa operação nesse candle aqui. Por quê? Porque foi o primeiro fechamento no lucro. Estava chegando próximo ao final do pregão. A gente estava tendo um lucro aqui, então a gente encerrou essa operação e pegou esse lucro e guardou no bolso. Então é uma estratégia que vai funcionar dessa forma, com operações rápidas. Vamos ver aqui, ó. Tivemos aí um lucro de 4% nessa operação de compra no gráfico diário. E nessa outra situação aqui, ó, ele aqui passou para baixo do nível 20, é o primeiro dia, segundo dia abaixo do nível 20, terceiro dia abaixo do nível 20, a gente entrou próximo ao final do pregão. E aí logo no dia seguinte, a gente teve um lucro aqui bem pequeno, foi quase no 0 a 0, né? Mas ele estava no lucro, então a gente encerrou essa operação e saiu, porque esse setup aqui ele é rápido, ele não quer ficar muito tempo posicionado. A gente teve mais ou menos 0,50 de lucro. E aí tivemos outra operação aqui, ó. E nessa situação a gente encaixou aí a condição de saída 2. Vamos ver aqui, ó. Esse candle aqui, nessa situação, puxou o Bollinger porcentagem B para baixo do nível 20, que é essa linha horizontal aqui. E aí ele ficou abaixo do nível 20 pelo segundo dia consecutivo, terceiro dia consecutivo, e aí próximo ao horário do final do pregão, a gente entrou na compra e a gente teve que esperar um pouquinho mais, porque a gente não teve nenhum fechamento no lucro. Só que aí chegou esse candle aqui, você tá vendo, olha só, esse candle aqui. E o que esse candle fez? Ele puxou o Bollinger porcentagem B para cima do nível de 80. E aí caiu na nossa condição de saída 2, que é justamente essa aqui, ó. Sair da operação próximo ao fim do dia, se o porcentagem B estiver acima de 80. E foi o que aconteceu aqui, então a gente encerrou essa operação aqui na B3SA3 com um lucro de 2,88% no gráfico diário. O interessante é que quando você testa essa estratégia utilizando aqui a ferramenta de backtest do TradingView, você percebe que a gente teve aqui, ó, estatísticas excelentes para esse setup. Você vê aqui 80 operações com uma taxa de acerto de 87%, que é algo muito legal, e um fator de lucro muito alto de 5,1%. O drawdown baixo de 7%, e você tem aqui, ó, a lista de trades. Você vê aqui que a gente está começando de 2016, tá certo? Pegando aqui na lista de trade. Você vê que a gente tem um payoff aqui menor, né? Que é um payoff de 0,5, um payoff menor. Então agora vamos puxar aqui esse banco de dados a partir de 2007 para a gente poder analisar essa estratégia. E aí você vê aí, olha só que legal. 208 operações, 80% de acerto, fator de lucro de 2,3, e aqui está essa ótima curva de capital na B3SA3 de gráfico diário. Veja aí, ó, como é que subiu ao longo do tempo. E essa estratégia também vai funcionar em diversos outros ativos, como por exemplo, olha só, vamos pegar aqui a Embry 3, tá certo? Desde 2007 tá aí essa curva de capital super ascendente. Olha só isso aqui, 198 operações, 81% de acerto, um fator de lucro de 3, temos aqui, ó, o DPV 3, uma ótima curva de capital, ó, com essas estatísticas aí, 75% de acerto, né? EQTL 3, 81% de acerto. Vamos ver a VIV3, ó. Tá aí, bateu aqui 777. Essa taxa de acerto aí sensacional. Fator de lucro de 3. Temos aí também a TAI 11. Lembrando que essas estatísticas aqui são no gráfico diário, tá certo? A gente também pode testar em outros tempos gráficos essa estratégia aqui, mas originalmente eu criei ela para o gráfico diário. Vamos fazer um teste aqui, ó, no gráfico de 3 horas, e continua funcionando muito bem. Vamos aqui no gráfico de 3 horas e estatísticas excelentes, veja só, 83% de acerto. A gente só precisa testar e conhecer a estratégia, né, para saber em qual tempo gráfico a gente pode operar. Vamos ver aqui a CCRO3, ó, ótimas estatísticas. Vamos colocar aqui no gráfico de 3 horas, para a gente ver, e continua uma curva de capital ascendente com 76% de acerto aqui no gráfico de 3 horas. Esse setup aí da forma como eu mostrei. E aí na EG3, tá aí, ó, curva de capital super ascendente, 83% de acerto. Vamos ver aqui no gráfico de 2 horas, por exemplo. Funciona muito bem, olha só, no gráfico de 2 horas. Muito boa a estratégia nesse tempo gráfico, 83% de acerto. Vamos ver no gráfico de 60 minutos. Funcionou bem também, mas a curva de capital ficou um pouco mais errática, olha só.
mas continua funcionando bem com 79% de acerto aqui nos 60 minutos da EG3. No gráfico diário a gente tem aí 83% de acerto. E por fim, caímos aqui de novo na B3SA3. E para finalizar esse vídeo, vamos ver como é que ela ficou no gráfico de 2 horas aqui na B3SA3. Ficou muito bom também, ó. Tá vendo aí? Então, se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like. Se você quiser descobrir mais a respeito desse trabalho, conhecer melhor essas ferramentas de backtest que eu utilizo aqui, confira no nosso site, eu tenho os links aí na descrição para você ficar sabendo mais, tá certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo.